Vivemos sob o fluxo autoritário desse governo maroto. Além da sonegação dos direitos sociais como educação, saúde e segurança, agora nos impingem a viver na escuridão física, limite de 100 kW. Não escondem mais a realidade brasileira, implantando um novo sistema autoritário de governo. Bandeira vermelha no consumo da energia elétrica. Para dar ênfase a esta reflexão, se faz necessária a transcrição de um trecho do livro O Controle Judicial da Segurança Pública de Walter Folletto Santin, membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Diz ele: o poeta Eduardo Alves da Costa, ao homenagear a luta pela liberdade e democracia na ex-União Soviética, cujos versos poéticos, alheios à ideologia originária, podem refletir a crise da segurança pública no Brasil na atualidade. O seu poema No Caminho com Mayakovsky é bastante atual e representativo. Na primeira noite, eles se aproximam e roubam uma flor do nosso jardim e não dizemos nada. Na segunda noite, já não se escondem, pisam as flores, matam nosso cão e não dizemos nada. Até que um dia, o mais frágil deles entra sozinho em nossa casa, rouba-nos a luz e, conhecendo nosso medo, arranca-nos a voz da garganta e já não podemos dizer nada. Nos dias que correm, a ninguém é dado repousar a cabeça alheia ao terror. Os humildes baixam a cerviz. E nós, que não temos pacto algum com os senhores do mundo, por temor, nos calamos. Direito e Justiça em Foco é o teu programa e este é o teu país. Foi publicado no Diário Oficial, dia 18 de junho do corrente ano, medida provisória que altera as regras da aposentadoria no Brasil. Hoje vamos conversar com a advogada especialista em direito previdenciário, doutora Maria Faioc, que vai explicar como funciona o novo cálculo de aposentadoria e esclarecer as dúvidas dos telespectadores. A advogada é especialista em previdência social, colunista da Rádio Capital, colaboradora no programa Revista da Cidade. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, tudo bem? Tudo bem, é um prazer enorme estar aqui no programa Direito e Justiça em Foco, e eu tenho orgulho de recebê-la para nós conversarmos com o telespectador, que é muito importante, dar a informação verdadeira e correta. Nossa, eu que agradeço. Tá claro. Bom? Né? Muito bem, eu vou fazer agora a primeira pergunta. Bom, você sabe muito bem, doutora, que este é um país folclórico, não é? Opa! Não é verdade? Saci pererê, um monte de coisa. As coisas acontecem da noite para o dia, na calada da noite, como dizem. E, de repente, nós somos surpreendidos com algo que nos comove e nos prejudica. Perfeito? E nos últimos meses, mais ainda. Mais ainda, exatamente. Bem, eu queria que você, por gentileza, doutora Faioc, falasse com o telespectador, explicasse como funciona a regra 85-95. Então, essa regra, na verdade, né, assim, voltando um pouco ao passado, há muitos anos, né, as centrais sindicais, muitos deputados, defensores dos aposentados e pensionistas, eles viviam pedindo um diálogo com o governo, né, para discutir aquilo que sempre foi prometido nas
3 últimas eleições, né, de finalizar essa questão de fator previdenciário e tudo mais. Esse diálogo nunca ocorreu. Então, numa manobra histórica, ao meu ver, porque há muito tempo eu trabalho com direito previdenciário e nunca tinha visto uma coisa dessa, né, eles incluíram uma emenda e conseguiram introduzir essa nova regra do 8595, né, que a gente chama de regra dos pontos, na verdade, onde se exclui o fator previdenciário, aonde a presidente Dilma Rousseff, ela vetou e editou essa nova medida provisória 676, criando o fator previdenciário da 8595, né, essa regra dos pontos para exclusão do fator previdenciário, mas com uma regrinha progressiva, quer dizer, veio com uma pegadinha. Né? Todo mundo achou, opa, que beleza, né? Ela deu, mas não deu. Porque acabou, de certa forma, piorando. O que é essa nova regra dos pontos? A gente chama de regra dos pontos 8595. Uma coisa que tem que ficar claro, pessoal de casa, que as pessoas estão um pouco desesperadas, achando que tudo foi revogado. Todas as aposentadorias que já existiam não existem mais. Não, elas continuam existindo. Esse é um ponto importante, doutor. Muito importante. Muita gente desesperou, correu para o INSS. Inclusive, o INSS está em greve. Né, um caos, a gente está entrando em caos. E as pessoas correram com medo, nossa, acabou tudo. Não, não acabou. O que existia, todos os tipos de aposentadoria continuam existindo. O que aconteceu é uma nova regrinha, uma nova forma de calcular a aposentadoria, que é essa regra dos pontos 8595. Como funciona? É uma criação inovadora para atender os interesses de alguém, vamos colocar dessa forma? Exatamente. Tá bom. Né? E como que funciona? Soma-se a idade do trabalhador mais o tempo de contribuição. Se for uma mulher, tem que resultar em 85 essa conta. Se for homem, em 95. Lembrando que não basta simplesmente, por exemplo, ter lá seus 70 anos de idade, se for uma mulher, e 15 anos de contribuição, somei, ótimo, deu 85, não, porque tem que somar, mas também tem que ter um mínimo de contribuição. Continua valendo o mínimo de 30 anos para a mulher e de 35 anos para o homem. Então, somou a idade, o tempo de contribuição mínimo, deu 85 mulher, aposenta sem o fator previdenciário. Deu 95 homem, também aposenta sem o fator. O problema que nessa medida provisória, né, que foi empurrada goela abaixo, né, dos deputados, né, do Congresso como um todo, ela vem com essa progressividade, que significa o quê? A partir de 2017 vai aumentando um pontinho, até chegar em 90, 100, que era o que o governo queria no início, mas nunca queria discutir. Então, as pessoas estão um pouco desesperadas, até porque tem muita gente correndo para aposentar e está aposentando com base numa medida provisória, que pode ser revogada, né? O Congresso já sinalizou que vai querer mudança, vai querer exclusão dessa progressividade. Então, assim, é um momento de muita tensão para a Previdência. Né? Eu brinco que eu já perdi as unhas, de tanto roer unha, porque toda hora muda, o desespero das pessoas. Eu sou muito sensível a essas coisas, então quando eu vejo, às vezes, um trabalhador, né, muitas vezes gente do povão mesmo, que contribui, ou às vezes ficou desempregado, quer pagar seu carnezinho para continuar contribuindo e completar o tempo de aposentadoria, e ver o desespero dessas pessoas, magoou muito quem trabalha na área, porque isso causa um transtorno, isso causa uma tensão tão ruim, né? E ainda depois, né, porque acabou de ser, né, editado CMP, dia 17 de julho, agora temos greve. Né, as pessoas não conseguem fazer o agendamento. Aí eu pego pensando, nossa, que providencial, né? Porque muita gente está correndo para aposentar pela nova regra durante a vigência da medida provisória. Mas o INSS acabou de entrar em greve. Então, assim, muitas coisinhas que a gente fica realmente pensando o porquê, deixando nervoso e tudo mais. Eu vou fazer uma colocação provocativa. Eu gostaria que você informasse ao nosso telespectador e a mim também, se essas greves não são provocadas. Olha, eu acredito que algumas realmente são providenciais. Né? Providenciais? Opa, com certeza. Principalmente em épocas... A gente já teve, por exemplo, historicamente, em 2005, a gente teve uma medida provisória, que era a medida provisória 242.
Foi uma medida provisória que alterou o cálculo de auxílio-doença. Foi um absurdo, porque trabalhadores, por exemplo, que iriam receber de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez o teto previdenciário quase, chegaram a receber salário mínimo. Então, assim, foi uma época de turbulência também, como está sendo essa. Justamente na mesma época também ocorreram greves, paralisações, quer dizer, então eu acredito, né, que em muitos casos são providenciais. Porque isso faz parte da história do Brasil, da história recente do Brasil. Eu ouvia dizer, não sei se é verdadeira ou não essa afirmação, mas ouvia dizer que quando as coisas não andavam bem para a indústria, para o comércio, havia sempre uma provocação de greve, isso lá atrás. E tinha alguém que era especialista nesta matéria, que depois virou presidente. E vou além. Para o senhor ter uma ideia, antes de greve, a gente está tendo, né, eu falo a população está tendo um grande problema com relação à Previdência, que estão correndo várias denúncias, por exemplo. A gente tem uma agência no Butantã, que é aqui Zona Sul de São Paulo, onde essa agência teve que fechar durante alguns dias, porque não tinha papel higiênico, não tinha a limpeza da agência, e ali é próximo ao Rio Pinheiros, então começou uma invasão de ratos. Os funcionários não conseguiam trabalhar. A gente tem relatos em agências na Zona Leste, por exemplo, que não tem papel para imprimir documento para dar para segurado. Então, isso são coisas que começaram a acontecer o quê? Do final do ano de 2014 para cá. Coisas que nunca aconteceram. Mas outras coisas que também me assustam um pouquinho. Por exemplo, o INSS enviar para a casa do segurado uma carta dizendo: olha, segurado, vá dia tal no banco receber. O segurado, que está esperando anos a aposentadoria, acredita naquela informação. Vai até a data, num dia, no local indicado, por correspondência da Previdência, o dinheiro não está liberado. Isso não é um caso, eu não estou aqui querendo assustar, eu peguei vários casos. A gente teve também, por exemplo, ano passado... Isso é produto da sua experiência como advogada, do dia a dia, né? Da prática mesmo, do contato com o povo. Claro. A gente teve também, o ano passado, um problema muito sério que as pessoas não perceberam e a culpa acabou sendo jogada em cima da rede bancária, onde ocorreu o atraso no pagamento das aposentadorias. E isso foi no Carnaval. O pagamento das aposentadorias cai em feriado, prolongado, alguma coisa, ocorre a antecipação. O que aconteceu no ano passado foi um atraso mesmo. Esperou passar todo o feriado para depois pagar. Muita gente ficou sem dinheiro, muita gente ficou desesperada, principalmente depois de um feriado prolongado, início de mês. Então isso complica. Então são coisas que começam um pouquinho a assustar, né? Por que isso está acontecendo? E aonde isso vai parar? É regra o povo ficar assustado com as decisões governamentais, não é? Já de algum tempo, né, quando foi suprimida grande quantia de dinheiro em governos passados, né? Isso é regra, isso acontece sempre. Por quê? Porque me parece que eles entendem que o governo, que o povo não está à mercê do governo em qualquer das hipóteses. Bem, mas eu queria perguntar então a você, querida doutora, se esta regra já entrou em vigor. Está vigorando desde 17 de junho, por isso as pessoas estão correndo para tentar fazer essa aposentadoria, que para algumas pessoas vale muito a pena, para outras nem tanto, né? A pessoa, na verdade, ela vai ter que... vai ser um caso específico, quem já está em vias de aposentadoria, obrigatoriamente vai ter que se consultar com um especialista, com alguém que entende, para saber a melhor opção. Claro. E o mais triste é ter que procurar um especialista para fazer esse tipo de consulta, porque a Previdência não esclarece esse tipo de coisa, né? O que contraria, por exemplo, a gente tem uma lei federal, que é a 9784, que eu brinco que é o Código de Defesa do Segurado da Previdência, né? Que é aquela lei do processo administrativo público federal. Lá tem tantos deveres, não só direitos,
do administrado, que se tudo aquilo fosse seguido, a gente não precisaria nem estar aqui, por exemplo, hoje, dando todos esses esclarecimentos. Essas informações. Essas informações, porque a pessoa, por lei, ela tem o direito de ir, né, até a Previdência Social e obter todos os tipos de informação. Inclusive, até teve um juiz, se eu não me engano, do estado de Goiás, onde ele concedeu uma liminar para aquele estado, para que o INSS desse as informações, fizesse cálculo de tempo de aposentadoria e tudo mais, porque o INSS não faz isso. E é um absurdo, porque se ele é um órgão, né, se é uma autarquia que está ali para esclarecer, para conceder benefícios, pela Lei 9784, da transparência, informações, né, todo tipo de esclarecimento, e não esclarece, então para que tem a lei? Claro, vamos rasgar? Claro. E eu pergunto a você, doutora, se o INSS cumpriu esta determinação judicial. Cumpriu. Cumpriu? E deu as informações. Deu as informações, mas já tirou do site, significa que eles já conseguiram caçar. Então, durante alguns meses ficou... Porque não é bom dar essa informação, óbvio, né? Que é bom, né? Não, eu digo, não é bom para o governo. O governo... Então, eu não entendo. Por exemplo, quem vai se aposentar por idade, que geralmente são as aposentadorias de baixo valor e de baixo valor, né? Que é o grosso da conta da Previdência, da folha de pagamento, são essas aposentadorias por idade no salário mínimo. O que eles fazem? Eles mandam carta para casa da pessoa informando, olha, corre e aposenta. Porque eles sabem que a pessoa vai pegar uma merrequinha, um valor baixo, que não dá para sobreviver. O aposentado vai ter que continuar trabalhando. Agora, aquelas aposentadorias que são de valor alto, as aposentadorias por tempo de contribuição, aquelas pessoas que podem se aposentar de forma especial e tudo mais, nunca ninguém recebeu uma correspondência. Então, para o governo, às vezes, a impressão que dá que eles querem colocar todo mundo numa boiada, né, naquele cercadinho, vamos prender todo mundo ali, de repente a gente abre a porteira e sai todo mundo igualzinho, todo mundo chipadinho para receber o mesmo valor, do mesmo jeito. Então, assim, é triste isso, né? Essa impressão que dá é que eles querem empurrar esses benefícios de menor valor, inclusive até também teve medida provisória há pouco tempo, onde as coitadas das pensionistas, que, por exemplo, o esposo faleceu de dezembro até junho... Essas são que sofrem mais, né? Isso, as que são as piores. E pior ainda, aquela que perdeu o marido de dezembro até dia 17 de junho de 2015. Essas tiveram a pensão cortada pela metade. O valor foi reduzido pela metade. Aí o artigo foi revogado quando foi transformada em lei a medida provisória, só que o INSS não voltou atrás para corrigir essas pensões. Então essas mulheres... Mas isso é ilegal. É ilegal. Então você vai ter um alerta. É bom eu ter lembrado disso agora. Quem começou a receber pensão do final de dezembro... Olha aí, telespectador, atenção à orientação da doutora Maria Faiocchi. Por gentileza, doutora. De 31 de dezembro de 2014 até o dia 17 de junho de 2015, você que deu entrada no seu benefício de pensão por morte, você teve uma redução drástica de 50% no valor do benefício. Posteriormente, isso foi revogado e você continuou recebendo metade do valor. Então, corra atrás, brigue, porque o INSS não vai corrigir isso amigavelmente, não vai fazer isso nos postos da Previdência. Então, corra, vá atrás, porque você tem esse dinheiro para receber. E é um grande absurdo, mais um grande absurdo. Isso a gente viu lá em 2005, como eu citei anteriormente, voltou a se repetir agora. Esponte própria, em benefício do povo, nada. Quer dizer que o povo tem que correr atrás para tentar receber aquilo que lhe é de direito. Exato, aguardando o processo judicial, né? A gente sabe todo o trâmite para poder receber uma coisa que é de direito. Muito então, bem. É um absurdo. Bem, doutora, vamos então esclarecer para o telespectador o que é fator previdenciário. Então, fator previdenciário, eu brinco que é uma coisa maldita, né? Uma coisa que maluca, criada. O que é o fator previdenciário? É uma formulazinha que eles criaram, levando em conta a idade do trabalhador, a expectativa de vida desse trabalhador, que é medida lá pela tábua de mortalidade do IBGE, o tempo de contribuição dele. Eles acham uma fórmula que se chama fator previdenciário, que é aplicado no cálculo das aposentadorias por tempo de contribuição. Esse cálculo, essa fórmula do fator previdenciário, ela reduz. Trocando em miúdos, para o pessoal de casa entender, é o seguinte: se aposentou jovem,
você vai ganhar menos, porque você vai viver mais e vai gastar muito para a Previdência Social, você vai dar prejuízo, então eles achatam o valor da sua aposentadoria. Então, quanto mais jovem a pessoa se aposenta, maior é a incidência desse fator previdenciário, porque a gente sabe que o brasileiro está vivendo muito mais e tal. Então, por causa dessa expectativa de vida avançada, foi criado esse fator previdenciário que diminui o valor da aposentadoria em razão dessa expectativa de vida, desse período que a pessoa ficaria recebendo o benefício. Sim, muito bem, doutora. Olha, eu queria, esse programa, eu queria dar pedir para a senhora a gentileza de nós colocarmos a sua autorização para colocarmos no rodapé da imagem o seu site ou um meio de comunicação para que as pessoas possam consultá-la. Há possibilidade? Sim, pode ser, com certeza. Vamos colocar no rodapé da imagem. Na verdade, assim, quem quiser acompanhar, a gente está no Facebook, eu tenho uma página no Facebook que ela chama SOS Previdência. Muito bem. Tá? SOS Previdência. Lá eu procuro, assim, diariamente postar coisas, informações novas, dicas e tudo mais, para que as pessoas possam aí, né, pelo menos se aventurar melhor na Previdência Social. Muito bem, doutora, nós fomos às ruas para saber quais as dúvidas sobre a aposentadoria. Vamos então ver a primeira pergunta. Roda o VT. Então agora eu posso me aposentar apenas quando eu atingir a pontuação? Doutora, como vai funcionar a pontuação? Primeiro, volto a repetir, gente, continua valendo todas as regras anteriores, aposentadoria por tempo de contribuição, idade especial, invalidez, tudo continua da mesma forma. O que aconteceu é que essa regra da pontuação 8595 é um plus, é algo a mais para a pessoa poder se programar e sair aí fora do fator previdenciário. Então, gente, tem 35 anos de contribuição é homem, tem 30 anos de contribuição é mulher, independente da idade, você pode aposentar. E aí, ótimo, aposenta e vai ter fator previdenciário. Não quer? Você pode aguardar até atingir essa pontuação do 8595 e se aposentar sem o fator previdenciário. Muito bem, doutora, mais uma pergunta das ruas. Roda o VT. As mulheres querem direitos iguais. Por que essa diferença na hora de aposentar? Doutora, fale sobre o motivo dessa diferença. Então, né, isso é meio machista, hein? Tô brincando, né? Na verdade, assim, muitas pessoas, né, reclamam dessa diferença. Ah, por que a mulher aposenta com 5 anos a menos, com 5 anos a menos também de contribuição de idade? Gente, tinha um estudo antigo, que pro Brasil ainda vale, que as mulheres no mercado de trabalho, elas não eram tão beneficiadas como os homens, né? Sim. Os salários são menores. E um outro problema também, a mulher, ela tem dupla jornada. Ela trabalha fora, além de ela trabalhar fora, ela volta para casa, ela cozinha, ela cuida dos filhos, né? Outros estudos também indicam que a mulher, ela tem ali um desgaste maior do corpo, por causa da gravidez, essa dupla jornada e tudo mais. O motivo seria esse, da mulher ser beneficiada em razão né, dessas benesses aí de aposentar mais cedo e com menos tempo de contribuição. Em países desenvolvidos, por exemplo, Canadá, Estados Unidos, na Suíça, isso não acontece mais. Mas a gente tem que lembrar o seguinte, lá existe igualdade. Lá realmente a lei é respeitada. Aqui ainda não. Muito bem, antes de chamar o intervalo, eu vou fazer uma pergunta para você, doutora. Uma pergunta que chegou por e-mail de Dalva Moraes. Ela diz: me aposentei uma semana antes da nova regra. Posso entrar com revisão? Você vai responder no segundo bloco. Você aguarde que logo, logo retornaremos. Direito e Justiça em Foco presta significativa homenagem ao ministro Joaquim Barbosa, que recebeu, no dia 31 de maio do corrente ano, em Israel, o título de honoris causa da Universidade de Jerusalém. Assim que a Universidade Hebraica tem o orgulho de conceder-lhe o título de Doutor Filosofia honoris causa da Universidade Hebraica de Jerusalém e todos os direitos e privilégios correspondentes a este, otorgado em Jerusalém no dia 31 de maio de 2015. Outras personalidades já receberam esta honraria, como o ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, o filósofo Jean-Paul Sartre e o atual presidente do Parlamento Europeu, Martin Schulz. A excelsitude desta homenagem
merece destaque, já que o jurista Joaquim Barbosa foi reconhecido internacionalmente, visto que, em seu país, esta evidência lhe foi sonegada. Comboio da conspiração em Lisboa. Ao retornar da Rússia, inspiradora de um desvio necessário à terra de Camões, que antes dele, Dom Dinis, recepcionara a Ordem dos Cavaleiros de Cristo, expurgada da França por Felipe IV, o Belo, aliado ao Papa Clemente V, que conspiraram em conservar o mal e usufruir da riqueza alheia, fundamentalmente da privação do bem, bem este difundido por Jacques de Molay em favor da ordem, disciplina e progresso da sociedade francesa, que, por fim, foi levado à fogueira da Santa Inquisição às margens do rio Sena, em Paris. Ato que se pode qualificar como conspiração do poder. Coincidência ou não, políticos do alto escalão do Brasil se encontraram na terra das Sete Colinas, terra do Pedro dos Leitões, recentemente. Uma veio da Rússia, abastecida com combustível revolucionário permanente, sob o fluxo da colaboração de Moscou, e os outros dois de Brasília, para deleitarem-se em uma conversinha, tipo colóquio, prosa casual, mas secreta. Esta convivência pouco comum surge no proscênio da trama, o sinal convocatório sob a atmosfera de um ato convoluto para o deleite de uma cavilação especialmente política. Respectivamente, esse contingente, representado pelo Poder Executivo e Judiciário do Brasil, não se reuniu para tratar de um assunto de natureza substancial em prol do povo brasileiro. É óbvio e ululante que não. Mas, por algum motivo, tal qual aos de Felipe o Belo e o do Clemente V, que por estas e por outras provisões e alinhamento na condução dos negócios de Estado, se encontram debaixo e atrás dos efeitos de tendências stalinistas. Enfim, nós, povo do Brasil, que não temos pacto algum com esses contraentes, vale lembrar a expressão de desespero tal qual fez o pacifista francês Jacques de Molay, com todas as letras, a frase histórica ao morrer na fogueira em 18 de março de 1314. Disse ele: Necan, Adonai, Show, Begoal, Beltrão de Gote, Papa Clemente, Cavaleiro Guilherme de Nogaré, Rei Filipe, intimo-os a comparecer perante ao tribunal de Deus dentro de 1 ano para receber o justo castigo.